Adiantar o relógio em 1 hora durante os meses da primavera e do verão. Hoje, no mundo, cerca de 30 países usam o horário de verão. No Brasil, essa medida foi extinta durante o governo Bolsonaro. A primeira vez que o horário de verão foi utilizado foi em 1931, na era Vargas. A partir de 85, com Sarney, passou a ser medida constante, usada por sucessivos governos. Diante das emergências climáticas e das secas constantes, outro benefício é a possibilidade de aumentar o armazenamento de água no verão, prevendo o período de secas com a chegada do inverno. O Brasil vive a iminência de uma crise hídrica que pode forçar o racionamento de água nas grandes capitais do país. Quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Jornal de Detalhes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o meteorologista e também fundador do Laboratório LAPIS, que é o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, Humberto Barbosa. Humberto, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado a todos. Humberto, eu queria começar falando sobre esse levantamento recente que vocês fizeram no LAPIS, sobre essa tendência de armazenamento de águas nos reservatórios de diversas regiões brasileiras, né? E trazendo um alerta também de que essa tendência é realmente despencar até o mês de dezembro. Então, primeiro, como é que vocês fazem esse monitoramento no LAPIS? Eu queria te pedir para explicar um pouco sobre a situação nos reservatórios e quais são as consequências disso, né, de ter uma tendência a despencar até o final do ano. Bom, novamente eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que isso aqui traz uma atenção para o grande público, principalmente para um público que precisa saber exatamente como está sendo feito esse monitoramento hidrológico. O LAPIS, como laboratório da Universidade Federal de Alagoas, tem um sistema de monitoramento meteorológico, hidrometeorológico e oceanográfico, o que nos permite ter acesso a dados, a produtos e informações, as quais ajudam, de certa forma, a trazer esse monitoramento ambiental de forma quase que em tempo real das condições, não só meteorológicas e hidrológicas. Como funciona esse sistema hoje? Basicamente é uma experiência de aproximadamente 18 anos, onde foi instalado um sistema de recepção, onde com esses dados são processados, analisados e interpretados. Essas informações são informações ambientais, mais especificamente, principalmente no caso do monitoramento climático e do monitoramento hidrológico. É um tripé, Gabriela, que funciona basicamente com esse sistema de informação, que é um sistema descentralizado. Essas informações, elas chegam ao LAPIS através de um sistema de recepção e as informações são de provedores na Europa, nos Estados Unidos, a grande parte dessas informações. A segunda, o desenvolvimento de metodologias as quais nos permite ter o nosso próprio sistema de monitoramento. E o terceiro, o que a gente coloca como muito importante, que é a formação de recursos humanos. Eu botaria esse tripé e acrescentaria aí uma importante informação de como esses dados chegam à população, à sociedade civil. E, por consequência, principalmente nos últimos 2 anos, a situação climática no país tem aumentado no sentido de trazer a atenção não só da comunidade científica, mas também da sociedade civil. A seca ou as secas, né, as secas convencionais, as quais a gente sempre trabalha com tipologias, tipo a seca meteorológica, quando você tem uma redução da precipitação da chuva,
isso é uma parte da resposta da atmosfera, mas você também tem a seca agrícola, que está muito relacionada com a qualidade, a produção dos alimentos, e a seca hidrológica, que de certa forma é muito conectada com a vazão dos rios. Essas três secas, elas estão muito de uma ótica do ponto de vista físico, né? E normalmente os impactos eles são percebidos, né? Por isso que a gente fala que a seca inicialmente, Gabi, ela é invisível. Eu não enxergo a seca logo no seu estágio inicial. Eu vou enxergar essa seca a partir do momento que esse impacto, ou seja, pela redução das chuvas, ou pela qualidade dos alimentos, nesse caso a seca agrícola, mas também pela diminuição na vazão dos rios. Nesse momento, a gente tem, principalmente na região, nas principais regiões do Brasil, e quando a gente coloca aí, do ponto de vista econômico, a região centro-sul do país, ela passa, no mínimo, por 3 tipos de secas. A seca meteorológica, a seca agrícola e a seca hídrica. Porém, Gabi, há um ponto aí importante, que é a seca relâmpago. Essa nova tipologia, ela faz com que a gente possa detectar a seca no início. Como eu falei, a seca é invisível. Eu não consigo enxergar no primeiro momento. Os impactos, sim. Já a seca relâmpago, que é uma combinação das altas temperaturas e com a redução da umidade do solo, isso faz com que a evaporação, ou seja, a perda de água pelas plantas, pelo solo e pelos corpos de água, aumente em função dessas altas temperaturas. Então, com isso, criou-se um novo conceito, uma nova tipologia de seca, que a gente chama seca relâmpago, e ela pode ser detectada inicialmente. Ela é visível a partir de que momento? Quando eu estabeleço um limiar. Qual é esse limiar? Quando a umidade do solo está abaixo de 20%. Quando esse solo diminui essa capacidade de umidade do solo e que atinge esse mínimo, esse patamar de 20%, ali eu começo a contar quantos dias de seca relâmpago já vão ocorrendo para que eu possa estar ali detectando na sua fase inicial a visibilidade da seca relâmpago. A seca relâmpago, ela tem uma componente antrópica e por isso que a gente vê ela como um braço direito da mudança climática, principalmente do aquecimento global, desde a era da Revolução Industrial. Já que você entrou nesse aspecto, eu acho importantíssimo, porque a gente está falando aqui de um panorama, né, que pode ter um impacto para o setor elétrico. Eu vou perguntar mais especificamente quais são esses impactos que podem acontecer e, na sequência, falar sobre como todos esses fatores são ligados à urgência climática também. Como que isso tudo impacta nos reservatórios, né? Você trouxe aí uma seca, um aspecto novo que é super importante da gente entender. Então, por exemplo, Laninha, que é um fenômeno que acontece de tempos em tempos, pode agravar a situação? A gente tem outros exemplos também de extremos que estão ficando cada vez mais frequentes no nosso meio ambiente, né? Então, alterar padrões de chuva, secas mais prolongadas, a gente estava falando de seca, né, mais intensas, aumentos de evaporação da água também nos reservatórios. Quais são esses aspectos que são fenômenos que acontecem por conta da urgência climática e o que já pode ser feito agora? Esse alerta está sendo feito, né? O que pode ser feito para mitigar todos esses aspectos? Bom, aí você traz vários conceitos que foram já colocados aqui, de tipos de seca, e agora a gente entra numa questão muito do impacto, especificamente na seca hídrica, ou seja, na segurança hídrica. Das 12 bacias hidrográficas, a gente tem as 3 principais bacias hidrográficas: a bacia do Rio Amazonas, ou seja, a bacia hidrográfica amazônica, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná. Essas 3 bacias, Gabriela, elas têm uma certa oferta e demanda, e vai depender muito também
da população. Por exemplo, quando eu olho a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, eu estou olhando uma bacia onde hoje ela tem um impacto muito grande em termos de seca hídrica na capacidade de armazenamento de água superficial. Porém, quando eu olho isso do ponto de vista de oferta, normalmente essa bacia hidrográfica ela concentra 80% da distribuição da água superficial, lembrando que a gente está aqui falando de água superficial, eu não falei da água subterrânea, então 80% está na bacia hidrográfica. Porém, a população da região norte, ela é uma população menor quando comparado com as bacias hidrográficas da região centro-sul e principalmente da costa leste do Brasil. Então, em termos de distribuição dessas bacias e dos impactos das secas, a gente tem que olhar isso sob uma ótica de demanda e oferta, e também cada bacia, Gabriela, vai ter um uso ou usos de acordo com essa bacia hidrográfica. Vou pegar, por exemplo, a bacia hidrográfica do São Francisco. Ela tem uma alta vulnerabilidade climática e significa que no impacto da precipitação e das chuvas e a vazão determina certas características onde essa bacia ela tem uma alta demanda, nesse caso, né? Você está falando de uma população ali de toda a bacia hidrográfica que sai da região nordeste até o norte de Minas, a gente está falando de 24, aproximadamente 25 milhões de habitantes. Então, é uma bacia já adaptada, onde os usos vão depender também desses comitês de bacias. Você está falando especificamente não só para o uso de agropecuária, mas transporte também, porque a bacia do São Francisco, ela ali na população ribeirinha, ela também estabelece uma relação não só de transporte, mas também de pesca. E você tem a questão da produção de energia. Então, a gente pegou uma bacia muito crítica, que é a bacia do São Francisco, que apresenta uma alta vulnerabilidade ao aquecimento global, e daí todas as questões relacionadas nos últimos 15 anos ou 20 anos, e quando a gente olha o aquecimento global nos últimos 40 a 50 anos, você tem uma condição onde não só há uma estatística em que a precipitação climatologicamente reduziu nessa bacia hidrográfica, mas também as altas temperaturas em função do aquecimento global coloca essa bacia ainda com a vulnerabilidade que é alta, ainda mais alta. Quando eu olho para a bacia do Amazonas, principalmente da região do Rio Amazonas, havia uma certa segurança hídrica, porque você está falando 80% da água superficial no Brasil, a distribuição, está localizada na bacia hidrográfica da região amazônica. Embora que a demanda, né, ou seja, o quanto essa população local é bem menor, os usos, transporte, geração de energia. Quando eu olho para essa bacia, Gabriela, eu tenho que olhar também para outras questões. A bacia hidrográfica da Amazônia, ela está entre as 5, se a gente listar, as 5 maiores reservatórios de produção de energia hidrelétrica, está na bacia, pelo menos 3 das grandes estão localizadas na bacia do Rio Amazonas ou na região norte, ou seja, eu estou falando de uma região que tem um ponto estratégico também, embora seja o centro-sul, onde você tem ali o estado de São Paulo, que nos últimos 5 anos estabeleceu políticas públicas para melhorar essa capacidade de armazenamento de água, e talvez esteja relativamente confortável nesse momento, mas em termos, quando a gente olha de demanda, produção de energia, você traz uma situação de atenção e, de certa forma, que vai exigir um planejamento para que essa demanda, né, esse multi-usuários, não só de transporte, agropecuária, produção de energia, mas de consumo humano e animal. Então, quando a gente coloca essas 12 bacias hidrográficas no Brasil, a gente joga a luz também nas questões climáticas. E cada bacia tem suas características. Então, quando eu olho a bacia do São Francisco
olho a bacia do Rio Amazonas e olho parte das bacias ali na região, principalmente do Atlântico, saindo da região Nordeste até o sul do Brasil, aonde que a distribuição da água superficial representa 3%, então, e os rios são degradados, eu tenho que também considerar que, embora possa acontecer cada bacia e cada região dessa, ter esses multiusuários, mas há que se ter um planejamento. Não importa se há abundância ou escassez, e na abundância é até muito mais difícil fazer esse planejamento, mas é importante a gente ressaltar hoje que mais ou menos 55% a 57% do território brasileiro apresenta um nível de seca, seja ela seca meteorológica, Sim. agrícola ou hídrica. E isso sim, muito disso está relacionado com a emergência climática, com as altas temperaturas e também com o uso desses ecossistemas, né? Quando a gente fala dessas bacias, não só cada bacia tem sua individualidade pelo seu comitê, mas também pelos ecossistemas aonde essas bacias estão localizadas. E elas são importantes para esse reservatório. Então, a segurança hídrica hoje vai depender muito de características dessas bacias e dos comitês de como as políticas, não só de usos, mas também de governança dessas bacias. Sem dúvida, Humberto, eu também queria perguntar aí a respeito do efeito prático, né? A partir desse panorama que vocês avaliaram e impacto para o setor elétrico, eu queria perguntar na vida das pessoas. Então, isso tudo pode ocasionar risco de apagão, por exemplo? Qual que é o impacto na conta de luz do brasileiro? A pergunta ela é muito interessante porque ela traz naquela questão climática ligando a vários setores econômicos do Sim, país e muito a ver com a questão da demanda e oferta. Então, hoje, nesse momento, as principais bacias, a mais crítica é do Rio Amazonas, é a bacia hidrográfica amazônica, ela está no nível crítico de armazenamento de água e os rios estão com um nível superficial de armazenamento muito baixo. Então, isso chama muito a atenção, porque as três principais regiões do país, colocando a região norte, centro-oeste e sudeste, em parte ali o norte do Paraná, essas regiões vêm aproximadamente mais de um ano sob diferentes tipos de secas. E aí joga a luz principalmente para 2025, esse planejamento de como vai ser a gestão hídrica no país para atender esses multiusuários e sabendo que cada bacia hidrográfica vai ter a sua vulnerabilidade, seja ela em função da vulnerabilidade climática, ou seja, da redução da precipitação, mas as altas temperaturas, Gabriela, elas tendem, mesmo com Laninha, e esse Laninha ainda ele não ocorreu, é importante a gente trazer isso, o Laninha ele está ainda se definindo, ele não é nenhum Laninha fraco, desde agosto ele vem nessa indecisão em termos do que a NOAA, que é a agência norte-americana que monitora não só os oceanos, mas a parte atmosférica, vem adiando o anúncio oficial, porque há critérios para se definir o Laninha. Então, nesse momento, a gente está numa condição de neutralidade. E daí o Oceano Atlântico, e principalmente a bacia do Atlântico e as temperaturas na costa leste de todo o território brasileiro, ele vai ser determinante para que essas bacias e esses multiusuários, lembrando que a lei, né, principalmente na questão hídrica, ela estabelece muito claramente que a primeira demanda é o consumo humano e o consumo animal. Depois, outros setores, como a agropecuária, transporte e geração de energia. Mas como a economia está diretamente relacionada com essa produção de energia e os custos, principalmente para a indústria, ela tem colocado também, fazendo com que não só o governo federal coloque atenção nessa questão dos preços da produção de energia, e essa segurança hídrica vai depender também da condição climática. Então, o que a gente tem aqui nos próximos 3 meses, há uma certa
irregularidade, principalmente ali na região o leste da Amazônia e o oeste do Nordeste brasileiro, onde que as primeiras chuvas ocorrem nos próximos meses, até novembro, e duas regiões que são estratégicas do ponto de vista econômico. Não só Mato Piba, que significa Maranhão, Piauí, Tocantins e oeste da Bahia, onde você tem uma produção agrícola ali, e isso traz também consequência para as indústrias locais, mas, sobretudo, na questão de como vai ser essa gestão com esses multiusuários. Essa gestão vai determinar, certamente, preços, não só em relação à parte da agricultura, a produção agrícola, mas também como essa indústria vai se adaptar com os preços da energia produzida pela energia hidrelétrica, quando nos horários de pico a termoelétrica são acionadas, e muitas delas gás natural ou derivados de petróleo. Então, é uma questão muito sensível, porque ela estabelece uma relação direta e indireta com vários fatores, mas, no geral, está ligado principalmente com a questão de preços. Ou seja, hoje a tarifa já foi anunciado oficialmente que a gente está na situação no patamar vermelho 2, o que significa que os preços da energia, principalmente agora saindo do inverno, que foi um inverno com características de verão em termos de temperatura, e essa primavera já apresentando características de verão, com algumas áreas já apresentando as primeiras chuvas, mas pode ocorrer muita irregularidade. Então, há um ambiente extremamente, eu colocaria, sensível em termos de gestão para 2025. Vai depender de como essa comunicação entre os governos, aqui falando prefeituras, principalmente no nível de microbacias e bacias, com os estados, onde você envolve toda uma questão também desses multiusuários, não só da agricultura, indústria, transporte e produção de energia, com a política pública e de situação de certa forma, de planejamento da União de como vai ser os próximos passos. Racionamento, ela sempre tem que ser considerado, mas é importante, nesse momento, um momento de atenção, que a população participe desse processo, que sejam colocados anúncios, uma comunicação direta com a população, porque quase todos os reservatórios estão no nível de atenção. Humberto, uma outra questão que eu queria trazer aqui para a sua reflexão é se existe uma dependência excessiva das termoelétricas hoje no Brasil e quais seriam outras alternativas. Quer dizer, vi alguns especialistas falando a respeito, né? Baterias, por exemplo, para armazenar energia solar excedente, enfim, acho que é uma discussão muito mais profunda, mas queria te ouvir a respeito das alternativas. Bom, eu não sou especialista, Gabriela, mas o que eu entendo é que a parte hidrelétrica e a parte climática, a gente tem uma condição em que nos coloca em uma situação de planejamento. As termoelétricas, elas é necessária e é uma segurança dentro do sistema. Alguns estados, por exemplo, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, utilizam a matriz energética que a gente considera como uma matriz inapropriada, né, derivada diretamente do carvão, petróleo, mas há outros estados que utilizam a energia limpa ou relativamente limpa, que a gente fala do gás natural ou a biomassa. Então, nesse momento, o que é mais importante? Eu diria que ter com clareza essa preparação dessa gestão hídrica, no sentido de que os comitês de bacias, esses sim, têm toda a autonomia de estabelecer políticas e uma condição de preparação para os próximos meses. A nossa preocupação é principalmente na incerteza climática, e ela existe, e ela está nessa mesa para que a gente coloque uma situação mais próxima da realidade a partir de que esse planejamento seja bem estabelecido por cada bacia. Cada bacia ela tem uma característica, como eu falei, são 12 bacias. As 3 principais bacias,
elas têm um papel fundamental nesse processo, porque elas estão diferenças regionais, e essas regiões, como exemplo da região nordeste do Brasil, que tem uma alta vulnerabilidade climática, mas também eu posso colocar algumas bacias onde a vulnerabilidade institucional ou a governança, ela também vai ser importante para se fazer essa decisão e otimizar, minimizar o máximo possível a utilização em horários de pico das termoelétricas, né? E lembrando que elas fazem parte desse processo, é a segurança no sistema para a produção de energia elétrica, mas muito mais importante do que isso é que seja lançado o mais rápido possível campanhas, principalmente os usos da água, né? Independente dos comitês de bacias, é fundamental que as pessoas tenham o conhecimento que essa água, não pagamos pela água, está dentro da Constituição, mas é importante a gente valorizar a água, porque ela não só é um produto que cada vez mais a escassez, principalmente a falta de água e essas questões de emergência climática, com essas altas temperaturas, a gente já percebe o quão as secas vão estar recorrentes em várias regiões. Até então, as secas eram muito restritas ao semiárido brasileiro. Hoje, se a gente olhar desde o ano passado, principalmente as regiões norte, centro-oeste e sudeste têm sido impactadas por essas questões de secas e altas temperaturas. E é essa combinação que a gente chama a atenção, principalmente para essa nova tipologia de seca relâmpago. Então, a sua pergunta ela é complexa, mas hoje toda a gestão hídrica ela vai depender muito dessas bacias hidrográficas e do planejamento de como esse comitê vai estabelecer essas regras para que, se essas bacias, com muita clareza como vai ser a gestão, possa garantir uma segurança hídrica, principalmente para os reservatórios, que é ali também que tem um papel fundamental dentro da economia brasileira na produção de energia. A indústria é diretamente afetada pelo preço da energia elétrica no nível que entrou hoje, no nível vermelho. Humberto, eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu vou pedir para você ser bastante sucinto na resposta, porque a gente está com um tempo muito curtinho, mas eu acho importante perguntar, porque tem se falado muito sobre a volta do horário de verão, né? Sobre essa possibilidade como uma medida emergencial para lidar com uma possível falta de energia. Isso seria uma boa medida na sua avaliação? É uma medida superficial, mas que é possível de ser feita no momento? Enfim. É uma medida importante, assim como também, principalmente a gente já teve a população, a sociedade civil, experiência de uma questão do racionamento, mas também da questão do horário de verão no Centro-Sul, em relação à região, principalmente o Centro-Norte, você tem menos os benefícios, vamos colocar assim, em função da exposição e dos horários de picos. Isso talvez não tivesse tanta preponderância quanto no Centro-Sul. Então, ela é, sim, pode ser necessária, mas ela é uma das medidas importantes para isso, assim como também o uso racional da água e possivelmente um racionamento, caso nos próximos 2 ou 3 meses essas bacias hidrográficas, esses reservatórios continuem no nível abaixo da média histórica. Muito bom. Humberto Barbosa, quero muito te agradecer. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Gabi. Humberto Barbosa, que também é meteorologista. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Em Detalhes vai ao ar todos os dias às 10h30 da manhã, em todos os canais do ICL Notícias. Agora você fica com Mercado e Investimento. Na sequência tem Rolê ICL. E depois, às 6 horas da tarde, ICL Notícias, segunda edição. A gente também está disponível nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos.
A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.